Vamos agora resolver a ficha número 52, sobre unidades de medida de comprimento. Neste caso vamos analisar 1 milímetro. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos então começar aqui pela nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: a parte pintada de amarelo, portanto, que vai entre o 0 e o 1, na régua corresponde a 1 centímetro. Classifica as frases de verdadeiras ou falsas e depois observa a régua e completa seguindo o exemplo. Portanto, vamos analisar cada uma destas questões, pôs o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Diz-nos então aqui em cima que a parte pintada de amarelo na régua corresponde a 1 centímetro. Se nós repararmos, a parte amarela, que é 1 centímetro, está dividida em 10 partes iguais. São estas 10 partes, tem aqui 5, mais 5, 10. Cada uma destas partes é 1 milímetro. Portanto, vamos então classificar as frases de verdadeiras ou falsas. O centímetro é a menor divisão do metro. Será verdadeiro ou falso? Claro que é falso. O centímetro é esta divisão que vai aqui, 0, 1, 2, 3, 4, por aí adiante. E como nós vemos, entre o 0 e o 1, temos 10 divisões, que correspondem ao milímetro. Portanto, isto é falso. O centímetro não é a menor divisão do metro. A menor divisão do metro é o milímetro. É exatamente a de baixo, que diz o seguinte: o milímetro é a menor divisão do metro. Certo? Portanto, esta é verdadeira. Do mesmo modo, a divisão inferior ao metro é o decímetro. A divisão inferior ao decímetro é o centímetro. A divisão inferior ao centímetro é o milímetro, como já tínhamos visto. Portanto, a maior divisão do metro é o decímetro. A seguir ao decímetro vem o centímetro e depois vem o milímetro. Vamos então ver as questões seguintes. O decímetro é a maior divisão do metro? Claro que é verdadeiro. A maior divisão do metro é o decímetro, é a unidade abaixo do metro. Portanto, 10 decímetros corresponde a 1 metro. Temos aqui 1 metro vezes 10 é igual a 10 decímetros. Portanto, significa que 1 metro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se decímetro. A afirmação seguinte: o centímetro está dividido em 100 milímetros. Isto é falso, não é? O centímetro, por exemplo, entre o 0 e o 1, está dividido em 10 partes iguais, que são 10 milímetros, e não são 100 milímetros. Correto? O metro está dividido em 1000 milímetros. Para passar de metro a milímetro, o que é que nós temos que fazer? Temos que multiplicar por 10, mais uma vez por 10, mais uma vez por 10. Portanto, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então não há dúvida. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Correto? Portanto, esta é uma afirmação verdadeira. O milímetro é a milésima parte do metro. Também é verdadeira. Isto é, o milímetro é uma parte de 1000. 1000 é a divisão do metro em milímetros, correto? 1 de 1000 corresponde a uma milésima. Portanto, o milímetro é a milésima parte do metro. Para passarmos de milímetro a metro, dividimos por 1000. Vamos à segunda questão desta primeira pergunta. Observa a régua e completa seguindo o exemplo. Na situação A, temos então 4,5 centímetros, 4 centímetros e 5 milímetros. Como é que nós podemos converter centímetros em milímetros? Podemos ler o número 4 centímetros e 5 milímetros. 4 centímetros e 5 milímetros. Centímetros em milímetros multiplicamos por 10, fica 4 vezes 10 é 40 milímetros, mais os 5 dá 45 milímetros. Temos então a conversão direta de centímetros em milímetros. Multiplicando o número decimal por 10, vamos obter o mesmo número em milímetros. 4,5 vezes 10, 0 significa que a vírgula desloca-se uma casa decimal para a direita. Fica 45,0, ou seja, 45. Decompondo então os 4,5 centímetros em 4 centímetros e 5 milímetros, convertemos os 4 centímetros em milímetros. 4 vezes 10 dá 40 milímetros, mais 5 milímetros que já tínhamos antes, dá 45 milímetros. Vamos à situação B. Temos então na situação B 10,2 centímetros, ou seja, 10 centímetros e 2 milímetros. Se quisermos converter centímetros a milímetros, basta multiplicar o valor em centímetros por 10, fica 10,2 vezes 10. Como nós temos um 0, significa que a vírgula vai deslocar-se uma casa decimal para a direita. Fica 102,0, ou seja,
102 milímetros. Vamos então decompor os 10,2 centímetros em 10 centímetros mais 2 milímetros. Para podermos somar estas duas parcelas, significa que elas têm que ter a mesma unidade. Vamos converter centímetros a milímetros, multiplicamos por 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 mais 2 dá os 102 milímetros que nós obtemos aqui. Finalmente, a situação C, temos 12 centímetros e 8 milímetros. 12,8 centímetros a milímetros, multiplicamos por 10. Se temos então um zero, significa que a vírgula vai deslocar-se uma casa decimal para a direita. Passamos a ter, em vez de 12,8, passamos a ter 128,0, ou seja, 128 milímetros. Decompondo os 12,8 centímetros em centímetros e milímetros, que é 12 centímetros mais 8 milímetros, e convertendo os centímetros a milímetros, para isso multiplicamos por 10, 12 vezes 10 dá 120. 120 milímetros mais 8 milímetros dá 128 milímetros. Portanto, podemos dizer que 12,8 centímetros é igual a 12 centímetros mais 8 milímetros, ou seja, 120 milímetros mais 8, um total de 128 milímetros. Resumindo, a parte amarela, que é 1 centímetro, está dividida em 10 partes iguais. Cada uma das partes é chamada de milímetro. Portanto, podemos dizer que o centímetro é a menor divisão do metro, é uma afirmação falsa. O milímetro é a menor divisão do metro, é uma afirmação verdadeira. O decímetro é a maior divisão do metro. Cá está, abaixo do metro temos o decímetro. O metro é igual a 10 decímetros. Portanto, é verdadeira. O centímetro está dividido em 100 milímetros, é falso. O centímetro está dividido em 10 milímetros e não em 100. O metro está dividido em 1000 milímetros, é verdadeiro. Para passarmos de metros a milímetros, multiplicamos por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. E o milímetro é a milésima parte do metro. Para passarmos de milímetro a metro, dividimos por 1000. Convertendo então os centímetros a milímetros, temos 4,5 centímetros é igual a 45 milímetros, ou seja, 4,5 centímetros é igual a 4 centímetros mais 5 milímetros, ou 40 milímetros mais 5 dá 45. Na situação B, temos 10,2 centímetros, ou seja, 10 centímetros mais 2 milímetros. 10 centímetros são 100 milímetros, que é 10 vezes 10, mais 2 dá 102 milímetros. E a situação C, temos 12,8 centímetros, que é igual a 12 centímetros mais 8 milímetros, ou seja, 12 vezes 10, 120 milímetros, mais 8 milímetros dá 128 milímetros. Vamos passar à segunda pergunta, que diz o seguinte: completa a escrita das medidas registadas na tabela. Temos então aqui uma tabela em que nas linhas temos uma designação de um número decimal e à direita temos as colunas com as várias ordens, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Portanto, o que se pretende aqui é completar esta tabela. Se nós temos aqui a leitura do número decimal, devemos posicionar o número decimal nestas colunas. Inversamente, se temos o número decimal posicionado nas 4 colunas, devemos ler esse número. Portanto, pausa o vídeo para resolveres esta questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Temos então aqui um número que está representado em termos de centímetros. 50 centímetros e 4 milímetros. E porquê é que nós dizemos 50 centímetros? Dizemos 50 centímetros porque a vírgula está posicionada na coluna dos centímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos decímetros, já vamos ler o número decimal de outra maneira. E se estiver posicionada na coluna dos metros, também vamos ler de uma maneira diferente. Assim como se estiver posicionado na coluna dos milímetros, também tem uma leitura diferente. Portanto, em vez de nos resumirmos apenas ao problema, vamos analisar a variação da posição da vírgula nestas 4 diferentes colunas. Portanto, começando da esquerda para a direita, isto é, vamos imaginar que a vírgula está aqui na coluna dos metros, iríamos ter um número decimal 0,504, ou seja, 0 metros e 504 milímetros. Passando a vírgula para a coluna seguinte, que é a coluna dos decímetros, nós podemos ler o número como 5 decímetros e 4 milímetros. Se posicionarmos a vírgula na coluna dos centímetros, passamos a ler conforme nos é dado no enunciado, 50 centímetros e 4 milímetros. Se posicionarmos a vírgula na coluna dos milímetros, passamos a ler
504 milímetros, certo? Portanto, o mesmo número decimal pode ter leituras diferentes, tendo em conta o posicionamento da vírgula nas diferentes colunas, na coluna dos metros, nos decímetros, centímetros ou milímetros. Vamos então passar ao exemplo seguinte. 14,06 é 14 decímetros, porque a vírgula está na coluna dos decímetros, e 6 milímetros. Imaginemos então que a vírgula está na coluna dos metros. Como é que se lê este número? Lê-se como 1 metro e 406 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos decímetros, que é o caso do nosso exercício, lê-se como 14 decímetros e 6 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos centímetros, lê-se como 140 centímetros e 6 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos milímetros, lê-se como 1406 milímetros. Portanto, estes números decimais representam a mesma quantidade, simplesmente têm leituras diferentes porque a unidade em que estão representados é diferente. O primeiro está representado em metros, o segundo em decímetros, o terceiro em centímetros e o quarto em milímetros. Vamos ao exemplo seguinte. 5,268, ou seja, 5 metros e 268 milímetros. Portanto, corresponde exatamente à primeira posição, a vírgula na coluna dos metros. 5 metros e 268 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada nos decímetros, lê-se como 52 decímetros e 68 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos centímetros, lê-se como 526 centímetros e 8 milímetros. E finalmente, se a vírgula estiver posicionada na coluna dos milímetros, lê-se como 5.268 milímetros. Vamos ao seguinte, 125 milímetros. Podemos ler este número como 0,125, ou seja, 0 metros e 125 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos decímetros, lê-se como 1 decímetro e 25 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos centímetros, lê-se como 12 centímetros e 5 milímetros. E finalmente, se a vírgula estiver posicionada na coluna dos milímetros, lê-se como 125 milímetros, que é exatamente o que nos foi dado no enunciado. Vamos ao seguinte. Temos o número decimal 16,75, que se lê 16 decímetros, porque a vírgula está posicionada na coluna dos decímetros, e 75 milímetros. Vamos ler este número posicionando a vírgula primeiro na coluna dos metros. Temos então 1 metro e 675 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos decímetros, é conforme nos foi dado, 16 decímetros e 75 milímetros. Se a vírgula estiver posicionada na coluna dos centímetros, lê-se como 167 centímetros e 5 milímetros. E finalmente, se a vírgula estiver posicionada na coluna dos milímetros, lemos como 1675 milímetros. Resumindo, 50,4 pode ler-se como 0 metros e 504 milímetros. Pode ler-se também como 5 decímetros e 4 milímetros. Podemos ler também como 50 centímetros e 4 milímetros, que é conforme nos foi dado no enunciado, ou podemos ler como 504 milímetros. No segundo caso, temos 14,06, podemos ler como 1 metro e 406 milímetros, ou como 14 decímetros e 6 milímetros, ou como 140 centímetros e 6 milímetros, ou finalmente como 1406 milímetros. O exemplo seguinte, 5,268, é 5 metros e 268 milímetros. 5 metros e 268 milímetros. Podemos ler também como 52 decímetros e 68 milímetros, ou como 526 centímetros e 8 milímetros, ou finalmente como 5.268 milímetros. O exemplo seguinte, temos 125 milímetros. Pode ser lido também como 0 metros e 125 milímetros, ou como 1 decímetro e 25 milímetros, ou como 12 decímetros e 5 milímetros,
ou como 125 mm, que é como nos foi dado no enunciado. Finalmente, o último, lê-se como 16 decímetros e 75 mm, mas pode ler-se também como 1 metro e 675 mm. Os 16,75 são os 16 decímetros e 75 mm, que nos foi dado no enunciado. Pode ler-se também como 167 centímetros e 5 mm. E finalmente como 1675 mm. Vamos então finalmente à terceira e última pergunta, que diz o seguinte: estima o comprimento de cada imagem, de seguida utiliza a régua e mede o comprimento e registra o valor exato. Portanto, temos aqui os três objetos, temos que fazer uma estimativa do comprimento de cada um deles e a medição do valor exato respectivo. Pôs o ouvido para resolver esta questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Ora bem, o problema não nos diz exatamente a dimensão de um dos objetos, para podermos daí definirmos a nossa unidade de medida. Portanto, para facilitar, vamos imaginar que o lado do cubo é igual a 1 cm. E, portanto, o seu comprimento, este comprimento deste lado, vai ser exatamente a nossa unidade de medida. Partindo deste pressuposto, vamos ver o comprimento da borracha a quantos centímetros corresponde. Se fizermos uma sequência de 2 segmentos de reta correspondentes a 1 cm, temos então 1 cm, 2 cm. Significa que o comprimento da borracha é inferior a 2 cm. Se imaginarmos aqui visualmente a divisão deste centímetro em 10 partes iguais, portanto em termos de milímetros, podemos dizer que aproximadamente isto será 8 milímetros, ou seja, 0,8 centímetros. Então 1 centímetro mais 8 milímetros é 1,8 centímetros, que é exatamente 1 centímetro mais 0,8 centímetros. Dá 1 mais 0,8 dá 1,8 centímetros. Do mesmo modo, se fizermos o mesmo raciocínio para calcular a estimativa do comprimento do pincel, vamos colocar segmentos correspondentes a 1 cm e vamos verificar que o comprimento do pincel é superior a 5 cm. Cá está 1 cm, 2, 3, 4, 5, mais qualquer coisa. Vamos imaginar que se dividirmos o centímetro em 10 partes iguais, isto corresponderá a 1 milímetro. Ou seja, 5 centímetros mais 1 milímetro, ou de outro modo 5 cm mais 0,1 cm dá 5,1 cm. Temos então a estimativa feita. 1 cm para o lado do cubo, 1,8 cm para o comprimento da borracha e 5,1 cm para o comprimento do pincel. Agora temos que calcular os valores exatos das suas medidas. O que é que nós fazemos? Agarramos numa régua, medimos o comprimento e vamos verificar que o comprimento da borracha é 1,5, 1,6, 1,7, 1,7 qualquer coisa. Mas como nós estamos a medir em milímetros, podemos considerar então que o comprimento da borracha é 1,7 cm, ou seja, 17 milímetros, 15, 16, 17. Se fizermos o mesmo para o pincel, vamos verificar que o comprimento do pincel andará à volta dos 5,1 cm, ou seja, 51 milímetros. Podemos então dizer que a nossa estimativa relativamente à borracha não estava correta, porque estimamos 1,8 cm e ela tem 1,7 cm, enquanto a estimativa para o comprimento do pincel estava correta. Nós estimamos 5,1 cm e ele tem efetivamente 5,1 cm, ou seja, 51 milímetros. Portanto, resumindo, admitindo então a unidade de medida igual a 1 cm e a medida do lado do cubo igual a 1 cm, podemos dizer então que 1 cm, que é estimado, corresponde a 1 cm que é exato. Portanto, partimos desse pressuposto. O valor estimado para o comprimento da borracha foi 1,8 cm, enquanto o valor exato, medido com a régua, foi 1,7. Portanto, neste caso, a nossa estimativa não estava correta. Nós estimamos 1,8 cm, quando o valor real é 1,7. Relativamente ao pincel, estimamos 5,1 cm e o valor exato é exatamente o mesmo valor, 5,1 cm.